Bem-vindos ao primeiro encontro Unisanta com a palavra dança. E aqui a gente tem os nossos convidados, já vou apresentá-los, eles já vão falar mais deles. A gente tem a Adriana Colonhato, ela é do ensino superior, ligada à dança contemporânea. Elias Rangel, da dança de salão de Santos, 25 anos trabalhando com isso. E Marcelo Cirino, que nem precisa de apresentação, né? Mas nome importante da dança de rua de Santos. Então, estamos juntos aqui para falar um pouquinho da dança. Lembrando que eu, Carla Salvani e Marcos Otso, que está comigo como coordenador da pós-graduação de dança na Unisanta, a gente vai ter convidados, são 4 temas, 4 reuniões, e vamos estar falando sobre diversos assuntos, não dá para fugir da pandemia, mas, enfim, não tem certo, não tem errado, né, gente? O que tem são experiências, são pontos de vista, e é isso que a gente vai estar trazendo aqui, cada qual com a sua história. Então, eu já vou começar perguntando para vocês fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro, eu gostaria de saber de vocês, antes da pandemia, um pouquinho da história de vocês, o que vocês faziam. Quer começar, Marcelo? Pode ser. Pode ser. Cumprimentar aí o Elias, amigo aqui, conterrâneo de Santos, a Adriana, e parabéns aí, Carla, pela iniciativa. Obrigada. Eu estava desenvolvendo aí a coreografia, um trabalho novo, né, para 2020, antes da pandemia. Estava muito bem, em andamento o trabalho, aí de repente parou tudo, tivemos que interromper o trabalho no início. E estamos aqui tentando sobreviver, né? Sem aulas, sem apresentações, tentando fazer várias lives aí para substituir, mas não é a mesma coisa. No início as lives até estavam funcionando, mas parece que depois as pessoas foi diminuindo o interesse pelas lives, pela a demanda de lives que teve em toda parte. Parece que houve uma diminuição de presença de pessoas para assistir as lives. E antes de aprofundar um pouquinho sobre as lives, eu queria que você falasse como que você estava trabalhando antes da pandemia. Você tem uma escola? Você tinha um espaço? Onde você trabalhava? Conta um pouquinho para nós. Eu tenho um projeto social que é amparado, apoiado pela Prefeitura Municipal de Santos. Esse projeto ele já comemora 30 anos, é um projeto social, de cunho social, onde nós temos professores lá que desenvolvem aula de dança de rua para crianças, adolescentes, adultos. E desse projeto, vários grupos paralelos que se apresentam, grupos amadores, e desse projeto nós temos o grupo profissional, que é o Dança de Rua do Brasil. Então, tem o projeto social, que é o projeto Dança de Rua da Secretaria de Cultura de Santos, e desse projeto tem um grupo profissional de bailarinos profissionais, são 30 no elenco. Bastante. É um grupo só de homens, que é fruto desse projeto. Então, antes da pandemia, estavam rolando as aulas, as apresentações, a gente estava com uma coreografia nova, que estreou em 2019, chama-se Vikings, né? Foi em homenagem à série Vikings. E aí depois entrar num projeto novo, coreografia nova, que chama-se Nós Somos a Rua, e a pandemia nos pegou de surpresa. Ninguém esperava por isso. Quem não, né? Ninguém aqui nunca passou por isso. Exatamente. Elias, conta um pouquinho da tua trajetória, a gente conhecer um pouquinho. Eu, um pouco antes de me aposentar, eu comecei 2 anos antes, comecei a curtir a dança de salão e abri a escola em 95. Inclusive, aí, quando ela estava fazendo pós aí, segundo como é que é? A Adriana, né? Abri em 95, inaugurei em 95. Por isso que a gente está até hoje. Olha, é assim, e comecei a trabalhar sozinho, trouxe gente do Rio de Janeiro primeiro, para me ajudar para implantar o método. O pessoal do Carrinho de Jesus eu contratei para vir aqui, ficaram uns 3 meses, aí implantaram o método, depois ficou alto o custo. Eu comecei para lá os finais de semana, me atualizar e fazer essa ponta. Até pegar segurança e tocar sozinho. E depois comecei a fazer aula com o pessoal em São Paulo.
Aí Marcelo Cunha, o Jair Marujo já estava aqui, ficou mais perto, comecei a me atualizar e passar para cá, e estou até hoje. Né? E aí o que aconteceu? A dança de salão ela já vem sofrendo, desde a Copa do Mundo para cá, ela já vem sofrendo, né? Todas as danças, eu acho. Cresce um dia, cai no outro, já não via muito bem. Muita concorrência também, muitas escolas abriram aqui, o pessoal formado aqui pela Aerodança, começaram, o que é natural, e veio essa crise para acabar de jogar pó de cal em cima. A gente está respirando aí, sobrevivendo, não sei como, porque a gente é muito apaixonado por isso, né? Porque, como empresário, tem que fazer como você, cara. Tem que ter fechado. Esse é empresário. Como nós, não, apesar de trabalhar, somos empresários, não agimos como empresário, é a minha conclusão. A gente vai com amor, com o coração, acreditando até no impossível. Por isso que a gente ainda está aberto. Mas não vai ser fácil segurar, não. Um ano, eu acho que já foi para todos que trabalham com dança, indiscutivelmente. Não vejo um futuro muito promissor a médio prazo. A curto, esquece. Né? Elias, e eu acho que é o que você falou, né? Eu acho que até o amor esgota, né? A gente está num momento que até o amor tá difícil da gente manter, né? Adriana, fala um pouquinho de você. Vamos lá, como é que estava o teu trabalho antes da pandemia? Bom, eu sou de São Paulo, né? E a minha formação é como bailarina clássica, antes de tudo. Depois eu fiz faculdade de educação física, e aí no finalzinho da faculdade eu descobri a dança contemporânea. E quando eu me formei em educação física, eu fui para a área da reabilitação. Então eu já comecei a estudar e trabalhar nessa área, e foi aí que eu encontrei o ponto em comum da dança contemporânea com a reabilitação, com o resgate da habilidade das pessoas, né? Ou com a descoberta de novas habilidades, que eu acho que a dança contemporânea ela tem isso mais latente. E antes da pandemia, eu sou pesquisadora também, né? Eu tenho um trabalho de pesquisa dentro da Unifesp, e antes da pandemia, eu tinha começado o meu doutorado e estava todo vapor, porque eu estava na coleta de dados, justamente em comecinho de dezembro de 2019, eu estava todo a vapor, estava fechando a primeira coleta de dados para começar em fevereiro de 2020 o outro grupo, né, que ia se confrontar. A minha pesquisa é o movimento voltado para a massa óssea, na área de endocrinologia, e aí eu estava pegando essas pessoas para fazer avaliação, e aí veio a pandemia, fechou tudo, a minha pesquisa teve que ser remodelada, até agora eu, meu orientador e os outros pesquisadores que estavam nesse tema, a gente está revendo um monte de coisa e vendo os dados que a gente tem, nós não chegamos a um denominador ainda. E especificamente na dança, eu estava iniciando um projeto de coreografia mesmo, né? Onde eu ia ser coautora e bailarina, nós as bailarinas mais maduras, perto dos 50 anos, assim, a gente estava com um projeto que envolvia justamente a ação dos hormônios no corpo, e a gente ia tentar transpor isso para um projeto de coreografia, onde nós íamos coreografar e dançar. Enfim, tudo parou, as aulas pararam, eu trabalho com dança e com educação física, então ainda tive aí onde me pendurar um pouquinho mais, porque a educação física acho que deu um suporte melhor, né? Eu não dava só aula de dança, então eu tive como me segurar um pouco melhor. E aí, quando eu não tive muito tempo de parada, assim, porque em março fechou tudo, né? Acho que no dia 23, mais ou menos. Em abril, eu já estava dando aula online, assim, no comecinho de abril eu comecei a dar aula online, eu tinha alguns alunos particulares, eu trabalho com idoso, então o idoso é bastante acessível, ele aceita bem a dança. Aliás, ele prefere a dança do que fazer exercício sistemático, como qualquer outra aula. Então, eu já comecei, mas eu não dominava a tecnologia. Aí eu tenho uma filha pré-adolescente, ela que me ajudava. Então, eu sentei literalmente na janelinha, peguei o bonde andando
E aí, quando foi no meio do ano, eu, graças a Deus, já estava dentro do bonde dando aula de dança, porque aí eu me adaptei bastante a essas ferramentas. Eu sou bastante assim falante enquanto professora, então eu também acho que isso ajudou, porque muitas vezes as pessoas falam, fazer aula online é muito chato, porque a gente não está vendo todo o corpo. Mas como eu descrevo muito o movimento, eu descrevo os processos, isso acho que já é um pouco da minha didática, isso me facilitou um pouco trabalhar com essas tecnologias. Então, ainda que o aluno não estivesse me vendo, a luz estivesse meio escura, eu não estivesse vendo ele, eu dava tanto subsídio de imagem que eu acho que ele entendia o que era para fazer. E isso me salvou um pouco. E assim, aí eu tô nesse caminho mais, eu tô realmente estudando mais as tecnologias para me aperfeiçoar mais, porque eu acho que mesmo que passe a pandemia, o futuro vai ser esse. Nós vamos continuar híbrido em várias esferas, né? Sou professora de escola pública também, então isso me forçou a dominar também as tecnologias. Você está com muita atividade, né, Adriana? Tem que se virar mesmo, né? Eu tô bem. A Adriana falou um pouco da experiência dela durante a pandemia, online, até o Marcelo já começou a falar. Então, deixa eu perguntar para o Elias primeiro. Elias, você trabalhou também online? Como é que você fez durante a pandemia? No início, como todo mundo, a gente aderiu, trabalhamos, acho que 3 meses, né? E também não encontrei nenhuma dificuldade em dar aula, porque eu também gosto de falar demais, até falam para mim falar menos. Então, eu explico muito, tenho uma facilidade de explicar os movimentos. Só que, assim, eu não gostei. Né? Eu não gostei, porque, assim, o que falta? Calor humano. Eu estou acostumado tanto a tocar nas pessoas, olhar na cara, me aproximar, eu toco nos alunos. Eu gosto de compartilhar de verdade, todo mundo. Eu não gosto de ficar de longe, entendeu? Falo longe, mas não me aproximo. E online fica tão frio. Você vê um aluno só o rosto, daqui a pouco. Então, eu não gosto. Eu não me sinto vendendo isso, apesar de ser muito importante. Reconheça o que a Adriana falou. É uma área rica que só tem a crescer. Mas hoje eu não tenho, eu não me sinto, eu não me vejo. Não porque eu não acredite, é porque falta o tempero humano. E sem isso, eu não vejo graça, não descobri graça em dar aula sem o calor, sem tocar na pessoa. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Fica muito abstrato. Eu dei aula, o pessoal gostou, todo mundo tal, mas eu mesmo perdi eu não quero isso para mim. Eu vou esperar, vou levando, vou tentar outras atividades. Tem gente se dando bem, mas é como o Marcelo falou. Opa. Aí. Como o Marcelo falou, teve uma adesão grande. Depois, eu acho, até por falta desse calor humano, as pessoas também devem sentir. Deu uma esfriada, o pessoal já falta. Ou seja, eu não senti estímulo. Né? Não sei se é uma coisa minha, mas eu e minha mulher, a gente fez várias aulas. E o resultado foi bom. Mas eu não senti tempero. Faltou gosto. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se vai cair a nossa reunião, a gente recomeça, tá? Eu não sei se vai cair em meia hora. Já avisou aqui para mim que o tempo diminuiu. Tá. 5 minutos. Quanto? 5 minutos, avisou. Tá, então vamos encerrar agora. A gente dá um tempinho. Eu já vou abrir, já vou mandar outro link para vocês, daí a gente volta com o Marcelo falando, tá bom? Tá, ok. Vamos fechar para não interromper ninguém. Até já. Agora, eu fico imaginando assim, né? No meu caso, eu fiz algumas lá. Tá tendo esse barulho, tá tendo uma construção aqui, vocês vão ouvir um barulho longe, mas acho que não atrapalha o áudio, né? Tá tendo uma construção aqui do lado. Tem que parar. No meu caso, que é individualmente, as lives ainda funcionavam. Agora, eu fico imaginando o Elias, que é dança de salão, né? Que deve estar sofrendo muito mais porque precisa de um parceiro do lado para estar fazendo os movimentos, né? É dança dois, né? Como eu gosto de dançar forró, eu estou sentindo muito com essa falta aí, com essa pandemia, não poder dançar forró, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu danço forró
por gostar, né? Eu sou amador, no caso, né? Não sou profissional de dança de salão. Mas eu fico imaginando, se para nós, que é individualmente as aulas, a gente já sofreu com o distanciamento, com a frieza, por causa das lives, imagine só o Elias, que precisa, né, desse contato, né? Realmente é complicado mesmo. Sim, e mesmo a gente tem sentido na faculdade, entre os alunos nossos, que a maioria da aula, uma certa empolgação no começo, em que todo mundo estava empenhado em dar aula online, depois um esforço, uma criatividade, e num terceiro mês, um esgotamento total, né? Quer dizer, tem limite. Então, a gente fala, né, fazer a sua arte, o seu trabalho por amor, mas isso foi esgotando todo mundo, eu acho que foi... E eu tive um problema também, que é assim, né, eu trabalho com 30 homens, 35, uma parte deles falava, vamos ensaiar na rua, em praça, com máscara, né, com todas essas precauções. E eu me aventurei em marcar, porque como eu trabalho em repartição pública, eu não posso ensaiar dentro de repartição pública, porque o governo não permite. Claro. Então eu pensei assim, vou para a rua, vou para o sambódromo, né, pegar ali a rua aberta, todo mundo de máscara, com distanciamento e tal. Só que eu tive outro problema com isso, porque por exemplo, a metade do grupo, o elenco, condenaram essa prática. E não foram, porque eles falaram, olha, eu tenho pessoas de idade em casa, tem meu pai, tem minha mãe, então eu não vou arriscar ensaiar na rua com máscara, porque eu posso estar levando isso daí para casa. Então eu não tive realmente a participação 100% do elenco. Então foi realmente uma complicação. E eu achava que ia ficar em 1 ano isso. Pelo jeito já são 2 anos. E a gente que já tem uma idade, se não pratica, perde o ritmo, perde o condicionamento, né? Fica horrível, porque o meu pessoal, a faixa etária é 30, 40, 50, 60. Então, é um desafio muito grande essa pandemia agora. Porque esse ano também, para nós, praticamente já está perdido. Os festivais são no meio do ano, a gente precisa do início do ano para poder trabalhar e não pode. Então, quer dizer, então não vai funcionar o meio do ano, vai perder o ano de novo. Então, já são 2 anos assim. E eu penso assim, arte e cultura foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar. É o que mais está sofrendo com essa pandemia. Mas eu não quero perder as esperanças, não quero perder a fé e tentar superar isso da melhor forma possível, da forma mais positiva possível, para não usar de negatividade, né? Mas realmente está sendo um desafio muito grande para todos nós. Exato. Eu acho que a tua fala agora até nos balança, né? Porque eu acho que a nossa luta nesse momento é muito mais emocional, de equilíbrio, interna. E o que nós fazemos, né? E até o próximo assunto que eu teria para vocês seria perguntar como que vocês veem o futuro. Quer dizer, ninguém tem bola de cristal, né, Marcelo? Você acabou de falar. Não temos bola de cristal, não queremos torcer negativamente, mas a gente tem que se preparar, né? Aliás, a gente está muito acostumado a ficar prevendo o futuro, e talvez seja o momento de não fazer isso. Eu não sei, eu queria saber a opinião de vocês. Quer começar, Elias? Difícil, né? O que acontece? É difícil, né? A gente está partindo de uma situação inusitada que ninguém jamais vivenciou. Então, está sendo um aprendizado, uma descoberta a cada dia para todo mundo. Como a gente não sabe a sequela que isso vai levar, vão trazer ao longo do tempo, que com certeza haverão, seja outras cepas, que periodicidade isso vai acontecer? A cada 6 meses, a cada ano? Uso de máscara vai ser para o resto da vida? Já dizes que mesmo com a vacina... Então, assim, isso muda tudo em cima do nosso trabalho. Porque é horrível fazer aula de máscara. É horrível dar aula de máscara. Você falar com máscara. Se o nosso trabalho se comunica, não fala muito, você cansa. Então, assim, você deixa de fazer um trabalho natural. Porque a arte tem que ser natural. Quando você coloca uma parede, seja lá qual for, já perde a naturalidade. Então, o que eu penso? Se a gente olhar, fizer um retrospecto, eu, pelo menos, não conheço um empresário, vamos chamar assim,
alguém que tem uma escola, qualquer profissional de dança de salão, hoje, no Brasil, eu acho que no mundo, que abriu uma escola ou um estúdio, abriu porque, primeiro, se inseriu na dança, se apaixonou, quis aquilo para ele. Ou seja, é um sonho, é uma realização, é o amor, é a dedicação. Não conheço um único empresário nato, olha, vou abrir uma escola de dança e contratar. Não existe no mundo. Então, ou seja, se você olhar o retrospecto, que já é uma atividade que não dá o retorno financeiro aos olhos de um empresário, precisa de sacrifício, ou precisava, sempre precisou, de sacrifício para sobreviver, quando era tudo liberado, imagina agora e no futuro, com as possíveis restrições que vão surgir. Quem que vai ter coragem de abrir uma escola? Eu estou vendo um negócio assim muito estranho. Eu estive fora do país recentemente, no final do ano, só para encurtar, num país que não existe problema econômico. Eu estive nos Emirados Árabes. Não existe país rico. Lá fecharam academias de balé. Não porque a parte econômica, por causa das restrições. Academia enorme que eu fui ver, fecharam. Fecharam outros tipos de comércio. O país está vivendo bem economicamente, não tem ninguém desempregado. Não é que nem aqui. Mesmo assim, trouxe prejuízo para as artes. E o nosso caso aqui, que a gente já não ganha dinheiro, essa é a realidade. Não conheço ninguém que se realizou em dança, em qualquer dança. Pode ter projeção, como você, tem um nome já construído, 25 anos, né? Mais 33. Tem várias pessoas famosas no Brasil, por todas as áreas, dançando. Seja no balé, na dança de rua, dança de salão, sapateado. Mas quem você me apontaria que se deu bem economicamente? Ninguém. Todo mundo teve que ralar e não conseguiu nada a não ser viver da arte. Mas, tipo, encontrar uma estabilidade, olha, no empresário de sucesso, nunca vi falar. Conheço todo mundo assim, Carlinhos Jesus, todo mundo rala. E agora está todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, matando um cachorro a grito. Então, se já era difícil, com toda a abertura, né, vamos dizer assim, liberdade que a gente tem, isso é liberdade. E é possível que a gente não tenha mais aquela liberdade que teve lá atrás. Você concorda, Marcelo? Eu acho que o Marcelo está inquieto para falar. Fala, Marcelo. Quero perguntar para o Elias, que o Elias tem ele tem uma academia maravilhosa, grande. Como é que está sendo, Elias? Você está com a academia? Como é que você está pagando as contas? Milagre. Milagre, muito coração, muito apego, na realidade. Né? Não tem razão. Se for olhar pela razão, eu sou louco. Está louco, é o amor. Mas não consegue segurar essa casa. 1000 manobras. Né? Fui empresário, me ajudando. Se não é ajuda dele, né? E é difícil você ter uma ajuda que eu estou tendo, eu já entreguei a chave 2 vezes. Ele não aceitou. 2 vezes. No final do ano passado, no meio do ano passado, no 4º mês da crise, agora no começo do ano, ele não... Ou seja, ele está me dando um apoio. Mas só de apoio, assim, a gente não vive. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter contato, eu preciso ter receita. Ninguém vai me ajudar eternamente sem receita. Uhum. E não tem como. Não tem como você ser criativo e ter receita hoje. É tudo muito temporário. Abre, fecha, pode, não pode. Então, reduz, online, anima, desanima. Não tem bala de prata. E aí eu vou... Desculpa, Elias, te cortei, mas em cima do que você falou e do que o Marcelo falou, eu vou perguntar para a Adriana, porque com essa coisa da gente ficar parado, e o Marcelo falou, né, baixa o nosso rendimento, o corpo já não é o mesmo, a gente fica aí mantendo tudo por amor, sem futuro, na verdade é isso, né? Eu perguntei de futuro para vocês, mas que futuro, né? Nem com bola de cristal a gente tem muita perspectiva, né? Não no momento. Mas então eu queria perguntar para a Adriana sobre isso, sobre esse assunto, a tua opinião, Adriana, falar desse corpo.
E como é que fica esse corpo? Fala um pouquinho disso, Adriana, acho que... Eu queria puxar um gancho só do que o Elias falou e já engato desse corpo que Tá bom. está na pandemia, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista o nosso propósito, que é com amor, sim. Quem trabalha com arte não tem outra coisa. Então, não pode também ficar uma fala, eu acho, para aqueles que estão começando agora, porque imagina quem está no meio do curso de pós-graduação e vê esse discurso, né? Ou da graduação de dança. Eu acho que tem, sim, algumas saídas que não são fáceis, são penosas, mas eu acredito que, principalmente o artista brasileiro, ele tem a capacidade de se reinventar, sim. E aqui tem várias questões políticas que nós não temos apoio, né? O Elias falou do Emirados Árabes. Eu não conheço a política pública de lá, mas muitos países que estão nessa mesma condição têm políticas públicas apoiando nessa hora, nós não temos. Então, tudo que eu vou falar é com otimismo baseado no amor. Não estou vendo nenhuma luz em termos de apoio de ninguém, a não ser como o Elias falou, das pessoas que acreditam e têm amor no que a gente faz. Mas eu acho que todo artista, e principalmente o docente de dança, tem amor, senão ele não faz. Porque se você for fazer na ponta do lápis, mesmo antes da pandemia, às vezes você está pagando para ir dar aula, você está fazendo um troca-troca para dar aula, não tem um grande rendimento, como o Elias falou. E eu acredito muito, eu tenho falado isso para os alunos, é que a gente vai ter que encarar um novo natural, como o Elias usou a palavra, não é natural, não é natural. E aquele natural que a gente tinha antes, esquece. Nós não vamos ter tão cedo. Vai ter vacina, vai ter imunização de alguns, mas nós vamos voltar para a sala de aula um dia, talvez ainda de máscara. Então, nós não podemos ficar com aquele referencial de, eu gosto de abraçar o aluno, eu também, eu gosto de tete a tete, eu gosto de ir lá e pôr a mão no aluno para mostrar onde o músculo está trabalhando, a articulação que está fazendo o movimento. Mas vamos nos rever em relação a isso. E isso eu já fiz bastante, eu tenho assistido muita live. Uma coisa de bom que trouxe a pandemia, para mim, foi ter a possibilidade de assistir lives de pessoas de fora, pessoas que eu nunca teria condições de pagar um curso, e eles estão dando curso gratuito, que não é a mesma coisa, com certeza, Elias. Eu preferia estar num salão, transpirando, suando, sentindo todo o cheiro de todo mundo, do que estar olhando o cara numa telinha. Mas quando que eu ia ter dinheiro para ir para a Alemanha fazer um workshop desse cara? Não ia. E isso está proporcionando para a gente. Então, tem um revés aí que a gente tem que levar em consideração e usar isso como estímulo e para essa moçada que está começando agora. Senão nós não vamos ter discípulo também, né? Se a gente ficar só cortando os punhos porque realmente não está dando para pagar as contas, eu acho que não só na dança, mas é um momento muito de rever prioridades. A gente já não tem grandes riquezas nem acúmulo. Quem trabalha com dança e educação não tem essa de ficar acumulando, ter poupança, não tem. Mas é mais restrito ainda. Mas eu acho que, de um modo geral, todos nós temos que rever as nossas prioridades, os nossos propósitos e, principalmente, o nosso normal, o nosso natural. O natural daqui para frente é dar aula de máscara. Vai ser esse. E a gente tem que encarar isso. Ruim ou bom, ainda bem que a gente tem a máscara, senão nem poderia dar. Né? Você ia falar, Carla? Não, eu acho que a gente tem que também rever, porque toda pessoa que está envolvida com dança e outras atividades também, nós não estamos falando de dança, a gente tem um conteúdo intelectual também bastante importante. Então, o que eu faço quando eu não posso me mover, né? Eu pensava muito isso quando eu me machuquei com o joelho, eu falava assim, eu tenho que olhar os grandes mestres que eles dão aula de bengalinha, porque eu tô assim, eu estava machucada. Então, quer dizer, a gente se revaloriza, né? A gente vê que a gente... ampliar o olhar. A escuta, né? A gente fala tanto em dança contemporânea, a escuta, só que às vezes a gente também não faz. E quando você tem que dar 5 horas de aula online, como a Elias falou, é chato, não estou falando que é legal, não. Mas aí entra uma outra proposta que eu também estou aprendendo a fazer, que eu acho interessante.
talvez você nunca tenha tido tempo de parar com esse aluno e contar a sua história de vida, por exemplo. Como é que você fez para chegar ali? Você só entra na sala de aula e vocês fazem um monte de propostas corporais interessantes, mas esse formato nos permite parar e ouvir, por exemplo, o que o Marcelo já fez da vida dele, que o Elias já fez da vida dele, eu mesma não conhecia o Elias. Então, isso também transpõe para os nossos alunos, e os nossos alunos podem transpor para os deles. E aí, uma coisa muito importante que eu tenho me perguntado, né? Que corpo é esse que se enclausurou lá em março de 2020 e que passou 2020 com restrições de movimento e que está voltando para fazer um online, ou que fez um online em 2020, e que corpo é esse que vai voltar? Então, se eu sou aluna do Marcelo, ele me conhecia, ele tinha uma referência de movimento lá em 2019, minha. Então, eu dava 3 giros, eu tinha eixo, tal. Esse corpo que o Marcelo vai ver no vídeo é outro corpo. Não porque eu emagreci, eu engordei, ou estou em depressão. Não, porque esse corpo ficou um tempo com restrições de movimento também, além de tudo isso. Esse corpo teve histórias afetivas que a gente nem às vezes conhece. Um sofreu abuso, o outro separou, o outro casou, outro engravidou. Teve alunas minhas que engravidaram na pandemia, né? E aí, quando a gente voltar também para o presencial, é um outro aluno. Então, a gente está em uma constante reconhecimento de pessoas, né? Nem eu, nem o meu aluno somos os mesmos daquele março de 2020 até agora, e nem vamos ser os mesmos quando a gente voltar para a sala de aula. Então, é um reencontro, e esse reencontro eu acho que tem que estar muito permissivo, muito aberto à escuta, muito minucioso. Quando você dá aula no vídeo, o vídeo sempre foca uma coisa que talvez você não tenha percebido no aluno na sala de aula. Eu tenho prestado bastante atenção nisso. Não percebi que ele tem um olho maior que o outro. Nossa, não percebi que a orelha dele é tão pontuda. Não percebi que ele tinha um gesto tão brusco que me leva mais para um movimento de Pina Bausch do que para não sei quem. Esses olhares eu acho que tem que ser valorizados para a gente continuar a nossa história na dança. Porque eu acho que tanto a dança quanto a saúde, qualquer arte, né? As artes como a saúde, elas tiveram uma valorização significante durante a pandemia. E a gente não pode desmerecer isso. Sim, eu queria perguntar para o Marcelo se você tem ainda alguma coisa para acrescentar, Marcelo, em cima disso, do corpo, esse corpo que vai voltar. Tenho. Assim, o que eu procurei fazer nesse tempo parado, né? Eu estou fazendo caminhada. O caminho segunda a sábado. Faço caminhada, eu emagreci 11 quilos. Antes da pandemia, eu não conseguia perder só com aulas, né? Essa caminhada. E estou focando em coreografias, anotações, me preparando para quando voltar ter o que fazer. Eu agradeço a Deus ainda porque eu sou funcionário público. Em casa, o dinheiro cai na conta. Mas eu fico solidário com os amigos que são empresários, que contavam só com aquele dinheiro de pagamento, né? Que é muito difícil. Porque, no meu caso, eu fico em casa, mas o dinheiro cai na conta, que dá para se alimentar, dá para pagar os boletos, mas aquele extra que a gente tinha com a dança já não tem mais. E quem não tinha o dinheiro fixo, né, que dependia de aluno, ganha por cabeça. Então, lamentável, porque mata o profissional, né? Desanima o profissional. O profissional vai fazer outra coisa, não vai mais fazer aquilo que ele ama. Até por necessidade, né? Exatamente. Isso, né? Por necessidade. E aí, estou assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar. Sim. Ter fé. Eu acho que se a gente olhar um pouco para a história, a gente for ver o pós-guerra, eu acho que é muito parecido com o que a gente está passando agora. E sempre no pós-guerra teve um renascimento de arte, né? Uma produção de música muito grande, renovação na moda, nos movimentos, em tantas coisas. Então,
talvez aí seja uma luz, seja um caminho para nós, em cima do que a Adriana está falando mesmo. A gente ligar o que estava desligado, a gente começar a olhar o que a gente não olhava mais. Para mim, o que me incomoda muito é que eu vejo ainda nas pessoas uma necessidade toda no externo, em fazer balada, em encontrar as pessoas, em ter toque, e não é isso que a gente tem que procurar agora, né? A gente tem que procurar a nossa alegria, a nossa felicidade dentro da gente. É um processo muito duro, né? O amor ou pela dor, né? Agora nós estamos pela dor, né? Talvez valorizando essas coisas, mas sim, não podemos perder a fé no que a gente ama, né? A dança ainda vai voltar a ser muito necessária, eu acredito Sim. nisso também. Eu fiz algumas lives, já pegando do que a Adriana falou, para responder perguntas de aluno, de falar coisas curiosas, contar minhas histórias. Fiz uma live assim, não de movimento, mas de bate-papo, né? De responder perguntas. O pessoal gostou muito, assim. Fiquei à disposição, assim, umas 2 horas, respondendo perguntas, contando histórias interessantes, curiosidades. E foi muito bem bacana também, que saiu um pouco do eixo movimento, né? Mas, assim, um bate-papo bem interessante. E isso humaniza a dança, né, gente? Isso também é importante, acho que a gente também está precisando, né? Eu vou fazer um encerramento agora, porque eu não sei se vai cair, depois a gente continua conversando. Então, eu agradeço a presença de vocês, essa conversa foi muito importante, eu acho que vocês me fizeram refletir bastante a respeito do que a gente está passando, e espero que a gente tenha logo novas oportunidades dentro da Unisanta, se for possível até presencial, né? Então, fica o nosso agradecimento, em nome do Marcos também, o coordenador junto comigo, nosso agradecimento em nome da Unisanta, presença de Elias Rangel, Marcelo Cirino, Adriana Colonhato, muito obrigada. Gente, obrigada por nos assistir, por nos ouvir, e aguardamos vocês. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Prazer.